O relógio do painel, com seus dígitos trêmulos, marcava 2h47 da madrugada. Não que fizesse muita diferença para Zé. As horas eram apenas marcos em uma rotina interminável de privação e desespero. O ronco do motor do velho Scania P310, um companheiro de estrada leal, mas exausto, parecia um lamento abafado no silêncio pesado da BR-116. Em algum ponto esquecido entre Teófilo Otoni e Vitória da Conquista, era uma sinfonia de ferro e cansaço, pontuada pelo assobio do vento que teimava em se infiltrar pelas frestas da porta. Zé, um homem de 40 e poucos anos, com o rosto marcado pela poeira e pelo sol implacável do Brasil, e Ouso Roskill, carregavam o peso de 1000 quilômetros, sentia um frio na espinha, que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. Era o frio da incerteza, da Rumilhaco, da derrota iminente. O peso das dívidas era mais esmagador do que qualquer carga que ele já tivesse transportado em sua vida. Toneladas de soja, milho, cimento, nenhuma delas se comparava à montanha de contas que se acumulavam em sua pequena casa em Monte Azul, a cidade que ele raramente via. Naquele instante, o copo de plástico barato, meio amassado e sujo, continha o último gole de um café amargo, quase borra. O sabor era de fel, de fracas. Zé o segurava com as mãos calejadas e trêmulas, os dedos encardidos pelo graxa e pela rotina. A marmita, vazia sobre o banco do passageiro, era um testemunho cruel de sua fome e da economia forçada que ele precisava fazer em cada parada. No fundo da caixinha de isopor, apenas farelos secos de alguma bolacha que havia comido horas antes. A saudade da família, menos de Maria, sua esposa forte e resiliente, dos filhos pequenos, João e Ana, cujos rostos ele mal conseguia recordar, com clareza tamanha era a distância imposta pelo trabalho. Doía mais do que qualquer dor física. Ele se lembrava do cheiro da comida de Maria, do riso de seus filhos, daquele calor de lar que parecia uma memória de outra vida, um luxo inatingível. É o fim da linha, Zé, sussurrou para si mesmo, a voz rouca, quase inaudível. As lágrimas, há muito tempo contidas, começaram a escorrer livremente pelo seu rosto cansado, misturando-se ao suor e à poeira. Elas desciam como rios pequenos, sulcando a pele castigada, carregando consigo a dor de uma vida inteira de sacrifícios sem recompensa. O caminhão balançava levemente com a brisa, e cada movimento parecia ecoar o balançar de sua própria esperança, que a cada dia se tornava mais frágil. O rádio velho, sempre seu fiel companheiro nas longas e solitárias estradas, de repente quebrou o silêncio da cabine. A voz estridente de um locutor eufórico irrompeu pelos alto-falantes fiados, anunciando, com pompa e circunstância, o prêmio acumulado da loteria da semana. 150 milhões de dólares, meus amigos. Uma vida nova para quem acertar os 6 números. Bradava o locutor, como se a riqueza estivesse ao alcance de qualquer um. Zé, com um suspiro que parecia extraído de sua alma já exaurida, sentiu um ímpeto irracional. Aquele anúncio, naquele momento de desespero abissal, soou como uma zombaria cruel, mas ao mesmo tempo, uma minúscula faísca, uma ponta de desespero irrealista, acendeu-se em seu peito. Ele tirou do bolso amassado da sua calça jeans desbotada. O último real que lhe restava era uma moeda enferrujada, quase grudada no tecido. A única coisa que Zé tinha além de seu caminhão, que, a essa altura, já não era mais totalmente seu. Ele viu, através do para-brisa sujo e embaçado, as luzes pálidas de uma barraquinha de beira de estrada. Uma daquelas que vendem café, pão de queijo amanhecido e, claro, bilhetes de loteria. Um último suspiro de desespero, uma aposta contra o destino, uma cartada final em um jogo onde ele já havia perdido tanto. Um bilhete, por favor. Ele pediu à senhora sonolenta que o atendeu. A voz rouca pelo uso excessivo e pela emoção contida. A mulher, acostumada com a face cansada dos caminhoneiros, mal o olhou. Zé pegou o bilhete, um pedaço de papel fino e frágil, e o guardou sem olhar, quase com vergonha. Era um ato de loucura, ele sabia. Mas o que ele tinha a perder? Sua vida já estava desmoronando aos pedaços. Ele mal sabia que aquele pedaço de papel, amassado e esquecido no bolso do seu uniforme, guardava o segredo não só de sua salvação, mas da esperança de uma cidade inteira. A madrugada seguia seu curso, implacável, e Zé, com o coração apertado, engatou a primeira marcha, o ronco do motor abafando o seu próprio desespero, sem ter a menor ideia
de que a vida, aquela força traiçoeira e imprevisível, estava prestes a lhe dar uma guinada dramática, uma guinada que mudaria para sempre o destino de Monte Azul. A estrada o aguardava, e com ela, um futuro que ele jamais ousou sonhar. Zé seguiu viagem, o velho Scania P310 gemendo a cada marcha trocada, como se o caminhão também sentisse o peso da miséria que o engolia. O bilhete da loteria, aquele pedaço de papel que representava um grito desesperado de esperança. Na madrugada, jazia amassado e esquecido no bolso de sua calça, um segredo silencioso que nem ele mesmo reconhecia. Sua mente estava longe de sonhos de riqueza. Estava atolada na realidade brutal do presente e na sombra pavorosa do futuro. Os dias se arrastavam sobre o asfalto quente e implacável das estradas brasileiras, como pneus gastos que insistem em rodar até o último fio de borracha. Cada percorrido era uma agonia, um lembrete cruel do abismo financeiro que o engolia. Ele via a paisagem passar, borrões de verde terra, mas seus olhos, embora fixos na estrada, enxergavam apenas os números crescentes de suas dívidas, as letras miúdas dos contratos de empréstimo e a sombra da ordem de busca e apreensão, que ele temia receber a qualquer momento. A transportadora, que antes parecia um porto seguro, tornara-se um carrasco implacável. As ligações do escritório eram constantes, frias e cheias de ameaças veladas. Senhor José, as parcelas do caminhão estão atrasadas novamente. Precisamos de uma solução urgente, dizia a voz metálica do outro lado da linha. Sempre a mesma frase, repetida até a exaustão. A pressão era insuportável. Zé sabia que, se não pagasse, perderia o Scania, seu único meio de sustento. Sua vida, sobre rodas. Sem ele, a ruína seria total e irreversível. E não era apenas o caminhão. As contas de casa, empilhadas sobre a pequena mesa da cozinha em Monte Azul, eram uma sinfonia de desespero. Maria, sua esposa, ligava sempre que podia, com a voz embargada pela preocupação. Zé, o aluguel vence semana que vem. Não temos mais leite para as crianças. O que vamos fazer? Implorava ela. E cada palavra dilacerava o coração de Zé, como uma faca cega. Ele se sentia inútil, um homem que não conseguia sequer proteger sua própria família da fome e da incerteza, para economizar cada centavo. Zé havia cortado até o essencial. Dormia em postos de gasolina, nas baias improvisadas, ou mesmo reclinado no banco do caminhão, usando um cobertor puído como escudo contra o frio da madrugada e os ruídos da estrada. As refeições eram um luxo raro. Sua dieta consistia em pão seco, bolachas de água e sal, e café diluído, até se tornar quase transparente. Banhava-se em baldes improvisados, ou em chuveiros frios de postos abandonados, a higiene sendo apenas um pretexto para molhar a pele e afastar um pouco o cansaço que parecia impregnado em seus ossos. Era um fantasma sobre rodas, uma figura espectral, movendo-se pela vasta paisagem brasileira, assombrado pela certeza de que em breve perderia tudo. O caminhão, a casa humilde que ele e Maria haviam construído com tanto suor, e talvez até a família que tanto amava e que era a única razão para ele continuar. As fotos de Maria e das crianças, que ele mantinha presas no painel do caminhão com um elástico puído, pareciam zombar dele com seus sorrisos inocentes. Uma lembrança constante do que estava em jogo. A cada quilômetro, a esperança se tornava uma miragem mais distante, desvanecendo-se no horizonte empoeirado do sertão. Zé via outros caminhoneiros, mais afortunados ou talvez mais jovens, e cheios de vitalidade, parando nos restaurantes de beira de estrada, rindo e conversando. Ele os observava de longe, da solidão de sua cabine, sentindo-se um excluído, pária. A inveja era um sentimento amargo que ele tentava afastar, mas que teimava em se alojar em seu peito. Por que ele? Por que sua vida tinha que ser tão dura? Ele se lembrava dos tempos em que começou na profissão, jovem e cheio de sonhos. A liberdade da estrada, a camaradagem com outros brutos, a satisfação de levar o sustento para casa. Tudo isso havia se esvaído, substituído por uma rotina de angústia e privação. O caminhão, antes um símbolo de liberdade, agora era uma corrente pesada que o prendia à miséria. Certo dia, em um posto de gasolina na Bahia, enquanto tentava consertar uma pequena falha no motor com um pedaço de arame e fita isolante, ouviu a conversa de outros motoristas. Falavam de roubos de carga, de pedágios caríssimos, de fretes que mal pagavam o combustível. Zé ouvia em silêncio,
confirmando suas próprias agruras. A vida na estrada, para muitos, era uma luta diária, mas para ele, parecia uma guerra perdida. O sol causticante da tarde batia na cabine, aquecendo o ar e tornando a sonolência ainda mais avassaladora. Ele precisava continuar. A entrega tinha prazo, e cada hora de atraso significava multas e mais problemas com a transportadora. Mas o corpo e a mente imploravam por descanso. Zé sentia o peso das pálpebras, a cabeça pesada, um zumbido constante nos ouvidos. Ele estava no limite. O estresse e a má alimentação haviam cobrado seu preço, e ele sentia a saúde se esvaindo a cada dia. Foi nesse ponto, no auge de sua exaustão e desamparo, que uma pequena voz em sua cabeça, quase um sussurro, o impeliu a parar. Você não vai aguentar, ela disse. E ele sabia que era verdade. A estrada se tornava um borrão, os olhos ardiam, e o volante parecia pesar toneladas. Ele precisava de um tempo, de um breve respiro, antes que a fadiga o levasse a um erro fatal. Com um último esforço, Zé procurou um recuo na pista, uma área de parada improvisada. Ele estacionou o Scania com um movimento brusco, desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado metal quente do caminhão enquanto esfriava. A escuridão da noite começava a cair, e com ela, a certeza de que a desesperança era seu único companheiro naquele trecho sem fim. A exaustão era tamanha que Zé mal conseguia manter os olhos abertos. A visão embaçada, a cabeça latejando, o corpo pesando toneladas. Ele havia parado o caminhão em um posto de combustível em Buritizal, uma daquelas paradas poeirentas e esquecidas que surgem do nada no meio do nada, na vastidão das estradas de Minas Gerais. O sol causticante do meio-dia fritava o asfalto, mas dentro da cabine do Scania, um frio de desalento percorria sua espinha. O relógio marcava 12h35, mas Zé não sentia fome, apenas um cansaço que o arrastava para um abismo de sono. O bruto desligou o motor com um clique seco e desabou sobre o volante, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A buzina, um grito estridente de metal, soou brevemente com o impacto de sua cabeça, um eco rouco de seu próprio desespero. O cheiro de diesel e suor impregnava o ar confinado da cabine, uma fragrância de sua própria miséria. Seus músculos protestavam a cada movimento, cada nervo parecia em carne viva. Ele estava no limite, física e mentalmente. A ideia de seguir em frente, de enfrentar mais quilômetros de solidão e angústia, era insuportável. Seus olhos fechados, ele via os rostos de Maria e dos filhos, as contas empilhadas, a ameaça de perder tudo, a imagem da caçamba vazia, que em breve não levaria mais carga alguma. Era uma tortura silenciosa, um símbolo de sua própria impotência. Foi ali, naquele momento de fraqueza extrema, de rendição quase completa, que a mão trêmula de Zé, buscando um alívio ilusório no tecido gasto de sua calça, esbarrou no bilhete amassado em seu bolso. Era o mesmo pedaço de papel que ele havia comprado impulsivamente na madrugada. Um ato de desespero que havia sido completamente esquecido em meio ao turbilhão de suas preocupações. Ele o tirou, sem expectativa, quase mecanicamente. O papel, amarrotado e sujo, desdobrou-se lentamente entre seus dedos trêmulos. Os olhos, ainda marejados de cansaço e desesperança, mal conseguiam focar nos números impressos. Ele pensou que seria mais uma decepção, mais um golpe do destino, um lembrete cruel de sua falta de sorte. Mas então, algo estranho aconteceu. Primeira linha. Os números pareciam familiares. Zé piscou, esfregou os olhos, a descrença já começando a se instalar. Ele buscou o rádio, ligou-o novamente, sintonizando a mesma estação que havia anunciado o prêmio na madrugada. O locutor, com a mesma voz vibrante, repetiu os números sorteados. Um frio na espinha percorreu o corpo de Zé, uma onda de choque que o fez prender a respiração. Seus pulmões se recusavam a obedecer, o ar parecia ter sido sugado da cabine. Não podia ser. Ele checou novamente. Um número, 2, 3, 4, 5, 6. Os números eram idênticos. Cada dígito, cada combinação, era uma cópia fiel do que o locutor anunciava com frenesi. O prêmio, aquele prêmio, a quantia exorbitante que ele havia ouvido e desdenhado horas antes. Um grito silencioso irrompeu de sua garganta. Um grito abafado pela surpresa e pelo choque. Um misto de incredulidade, alívio avassalador e uma alegria tão incontrolável
que ele pensou que seu coração, já tão castigado, explodiria em seu peito. Ele apertava o bilhete contra o peito, as mãos suadas e trêmulas, os olhos fixos naqueles números que representavam não apenas dinheiro, mas a redenção, a salvação, a volta da esperança. A realidade começou a se infiltrar, lenta e dolorosamente. Ele havia ganhado. O caminhoneiro pobre, o homem que mal tinha para comer, o pai que não conseguia sustentar sua família, era agora um homem rico. A ironia era cruel, mas a euforia era avassaladora. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de felicidade, de um alívio tão profundo que parecia um milagre. Ele queria gritar. Corre. Queria ligar para Maria, mas estava paralisado. O corpo tremia incontrolavelmente, um tremor que vinha da alma. O cheiro de diesel e suor agora parecia menos opressivo, o calor menos sufocante. Tudo ao redor parecia ter adquirido uma nova cor, um novo significado. O mundo havia parado por um instante girado em seu favor. É neste ponto crucial, meus amigos, que a vida de Zé e a de tantos outros que seriam tocados por essa história começa a virar. É o momento em que a desesperança dá lugar a uma luz no fim do túnel, uma luz tão forte que ofusca todas as sombras do passado. Uma virada que prova que, por mais escura que a estrada possa parecer, sempre há uma chance, um milagre à espreita. Se você está curtindo essa história de reviravoltas e emoção, se a jornada de Zé tocou o seu coração e te fez acreditar que a sorte pode sim mudar o destino de um homem simples. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. A jornada de Zé está apenas começando e você não vai querer perder o que vem pela frente. Agradecemos imensamente por assistir até aqui. Seu apoio é o combustível para continuarmos trazendo histórias emocionantes como esta. E por falar nisso, de onde você está nos assistindo? Qual o seu nome? Conte pra gente nos comentários. Queremos saber quem está conosco nessa viagem. Zé, ainda em choque, sentia o pulso acelerado. O bilhete, antes um mero pedaço de papel, agora era um portal para uma nova vida. Ele o guardou com um cuidado de quem guarda o tesouro mais valioso do mundo. O medo de Perdiclow misturando-se, a alegria incontrolável. A caçamba, que antes representava sua miséria, agora estava cheia de possibilidades infinitas. A estrada, que parecia não ter fim, agora apontava para um novo horizonte. A vida, que ele considerava encerrada, acabara de começar. Zé dirigia, mas não como antes. O velho Scania P-310 parecia flutuar sobre o asfalto, e o mundo lá fora, antes uma tela cinzenta de dificuldades, agora explodia em cores vibrantes. Os olhos, antes marejados de cansaço e desespero, estavam agora úmidos de uma felicidade tão intensa que beirava a dor. O bilhete da loteria, dobrado e guardado como a mais preciosa das relíquias em seu bolso, parecia irradiar uma luz própria. O peso das dívidas e da humilhação havia desaparecido, substituído por uma leveza inebriante. O caminho para sua pequena e combalida cidade natal, Monte Azul, parecia mais longo do que nunca, não pela dificuldade, mas pela ansiedade. Elb não queria ligar para Maria. Queria dar a notícia pessoalmente, ver a surpresa em seus olhos, sentir o alívio que percorreria o corpo dela, coarear a brócola, e dizer, de viva voz, que os dias de miséria haviam chegado ao fim. Queria ver a alegria estampada no rosto de seus filhos, João e Ana, que mal se lembravam da voz do pai, longe das chamadas rápidas, e com a voz embargada pela saudade. Noite já havia engolido o crepúsculo quando Zé avistou as primeiras luzes, bruxuleantes de Monte Azul. A cidade, que ele conhecia como a palma da mão, parecia diferente agora. Não era Monte Azul que mudara, mas seus olhos, que a viam através do filtro da esperança e da promessa de um futuro melhor. Ele manobrou o caminhão pelas ruas estreitas e escuras, com um coração batendo forte no peito, uma batida que ecoava a nova melodia de sua vida, ao estacionar o Scania em frente à sua casa humilde, uma casinha de reboco simples, com uma pequena varanda e um portão de madeira rangente. As luzes da residência estavam acesas. Ira madrugada, mas Maria estava acordada, uma sombra pálida visível através da cortina fina. A preocupação em seu rosto era quase palpável, mesmo à distância. Ela sempre esperava por ele, ansiosa por uma ligação, um sinal de que ele estava bem. Zé desceu do caminhão, as pernas bambas, uma mistura de adrenalina e emoção. Abriu o portão devagar
e a luz da sala se acendeu de repente, revelando Maria parada na soleira da porta, os braços cruzados, a expressão de cansaço misturada à habitual preocupação. Ao vê-lo, ela correu para os seus braços, notando a expressão de Zé, que não era de cansaço, mas de uma alegria contida e quase insana. Zé, graças a Deus você chegou. Eu estava tão preocupada. A transportadora ligou de novo e ela começou, a voz embargada, os olhos marejados de lágrimas de preocupação. Mas Zé a interrompeu, não com palavras de consolo sobre a transportadora, mas com uma frase que mudaria tudo. Maria, nós ganhamos! Ganhamos a loteria! Ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível, mal conseguindo conter a emoção avassaladora que explodia dentro dele. Ele a apertava forte, sentindo o calor de seu corpo, o perfume familiar que tanto o acalmava. Maria se afastou um pouco, os olhos arregalados, a incredulidade estampada em seu rosto. O que, Zé? Você está delirando. O que é isso? A pressão da estrada? Ela perguntou, pensando que o marido, exausto e sobrecarregado, havia enlouquecido. A ideia era absurda demais para ser real. Riqueza, para eles, era impensável. Zé, percebendo a desconfiança em seus olhos, soltou-a por um instante, levou a mão ao bolso e tirou o bilhete amassado. Desdobrou-o com o cuidado de um ourives manuseando uma joia rara e o estendeu para ela, as mãos ainda trêmulas. Olha, Maria, são os números. Os mesmos números que anunciaram no rádio. Não é mentira. Anés, nós ganhamos, ele insistiu, sua voz ganhando força à medida que a realidade se impunha. Maria pegou o bilhete com dedos hesitantes. Seus olhos percorreram os números, depois se fixaram no nome da loteria, no valor do prêmio. Ela viu, mão à boca, um soluço abafado escapou de seus lábios. A incredulidade deu lugar a um choro convulsivo de alívio, um choro que veio do fundo de sua alma, libertando anos de preocupação, sacrifício e angústia. Era um som que Zé jamais havia ouvido dela, um som de libertação. Ela se lançou novamente nos braços de Zé, e o abraço que se seguiu não era apenas de dois corpos, mas de duas almas que haviam finalmente encontrado o alívio que tanto buscavam. As lágrimas dela molhavam o ombro dele, e as lágrimas dele se misturavam às dela. Era um abraço que valia ouro, valia cada real daquela fortuna, valia a redenção de anos de miséria. As crianças, despertadas pelo burburinho e pelos soluços de Maria, apareceram na sala, sonolentas e confusas. João, o mais velho, esfregava os olhos. O que está acontecendo, pai? Mãe, por que você está chorando? Perguntou ele, a voz infantil carregada de preocupação. Zé se desvencilhou de Maria e se ajoelhou, abrindo os braços para os filhos. Meus amores, o papai tem uma notícia muito boa, disse ele, a voz embargada pela emoção, a garganta apertada. Maria, com os olhos vermelhos e inchados, mas um sorriso que parecia iluminar a sala, conseguiu dizer: Nós não vamos mais ter que nos preocupar. Meus filhos, o papai trouxe uma bênção pra gente. João e Ana, sem entender completamente a dimensão da notícia, mas sentindo a alegria e o alívio que emanavam dos pais, correram para os braços de Zé e Maria. Aquele abraço, em família, no meio da madrugada, na pequena sala da casa humilde de Monte Azul, era um momento de pura catarse. O calor dos corpos, as lágrimas compartilhadas, o sentimento de que, finalmente, eles estavam seguros. A notícia ainda não havia se espalhado pela cidade, mas dentro daquelas quatro paredes, o mundo havia mudado para sempre. A vida, que parecia uma prisão de obrigações e dificuldades, havia se transformado em um campo de possibilidades infinitas. A madrugada, que antes representava solidão e desespero para Zé nas estradas, agora era testemunha do reencontro e da promessa de um futuro brilhante. Eles ficaram ali, abraçados por um longo tempo, saboreando cada segundo daquela felicidade recém-descoberta. As contas, a transportadora, as ameaças, tudo parecia distante, abafado pela magnitude daquele milagre. Zé, o caminhoneiro pobre, havia trazido para casa não apenas um bilhete premiado, mas a salvação, o renascimento e a promessa do um novo começo para sua família e, como se veria em breve, para uma cidade inteira. O choro silencioso da caçamba vazia havia dado lugar às lágrimas de alegria de uma família que, pela primeira vez em muito tempo, podia sonhar.
A manhã seguinte em Monte Azul rompeu com uma intensidade diferente. O sol, que habitualmente castigava a terra seca, parecia irradiar uma luz mais forte, quase febril. Mas a mudança não estava no astro-rei. Estava no ar, um zumbido elétrico, de boatos e sussurros que se espalhavam pela cidade como fogo em capim seco. A notícia de que Zé, o caminhoneiro pobre e incansável, havia ganhado a fortuna da loteria começou a circular antes, mesmo de o primeiro pão sair do forno na padaria da esquina. Tudo começou com Maria. O alívio e a euforia eram tamanhos que, apesar das noites mal dormidas e da exaustão acumulada, ela não conseguiu conter a alegria. Ao levar os filhos para a escola, seus olhos brilhavam com uma intensidade diferente. Um sorriso teimava em se abrir em seus lábios, mesmo quando tentava disfarçar. As vizinhas, curiosas por natureza e acostumadas a vê-la com um semblante cansado e preocupado, notaram a transformação instantânea. "Maria, que cara é essa? Parece que viu um anjo", comentou Dona Lúcia, a fofoqueira amor da rua. Maria, com a voz embargada pela emoção, mas incapaz de segurar o segredo monumental, acabou confessando, sob a promessa de sigilo que sabia que seria quebrada em segundos. "O Zé, ele ganhou na loteria, Dona Lúcia. A gente ganhou um dinheirão. A gente não vai mais passar aperto." A promessa de sigilo se desfez antes mesmo que Maria terminasse a frase. Dona Lúcia, com a velocidade de um raio, correu para contar à vizinha do lado, que por sua vez ligou para a prima, que avisou o dono do bar. E assim, em poucas horas, a informação virou uma avalanche incontrolável. De repente, Zé, o homem invisível das estradas, o trabalhador anônimo que passava a maior parte da vida longe de casa, estava sob os holofotes de sua própria cidade. A notícia explodiu com a força de um trovão em um céu de brigadeiro. Em cada esquina de Monte Azul, em cada boteco empoeirado, em cada salão de beleza, o nome de Zé era pronunciado com uma mistura de assombro, inveja e uma pitada de esperança. Monte Azul era uma cidade castigada pela crise e pelo desemprego. As poucas indústrias haviam fechado, os jovens partiam em busca de oportunidades nas grandes cidades, e o comércio local agonizava. A miséria era uma sombra constante, um fardo pesado sobre os ombros de seus habitantes. A história de Zé, o filho da terra que havia enfrentado a pobreza e agora era abençoado pela fortuna, não era apenas uma fofoca, era um mito em formação. Os jornais locais, com suas tiragens modestas, correram para apurar a história. Repórteres de rádio regionais, com seus microfones improvisados, invadiram a pacata rua de Zé, ávidos por um depoimento, uma imagem. Caminhoneiro pobre de Monte Azul acerta na loteria e vira milionário. Estampavam as manchetes, em letras garrafais. Zé, que mal tinha tempo para ler as poucas notícias que chegavam às mãos, viu seu rosto estampado em dezenas de veículos de comunicação. A comoção era imensa. O homem que antes era apenas mais um na multidão de sofridos, tornou-se um símbolo, uma personificação do sonho de todo brasileiro. A chance de virar o jogo, de escapar da rodeviva da pobreza. A cada entrevista concedida por Maria, Zé, ainda atordoado, preferia o silêncio. A história ganhava novos contornos dramáticos, mais emocionantes. Falava-se de suas noites sem dormir, das refeições perdidas da marmita vazia. Cada detalhe da vida de sacrifício de Zé era mastigado e regurgitado pela curiosidade popular. As conversas nos bares mudaram de tom. Antes, eram lamentações sobre a falta de emprego, a carestia da vida. Agora, eram especulações sobre o que Zé faria com o dinheiro. Será que ele vai ajudar a cidade? Perguntava o padeiro ao açougueiro. Com certeza, ele vai embora daqui. Rico não fica em cidade pequena, retrucou o açougueiro, com uma ponta de amargura. A cidade estava dividida entre o entusiasmo e o ceticismo. Para muitos, a vitória de Zé era um raio de luz em meio à escuridão, uma prova de que milagres aconteciam. Crianças sonhavam em crescer e se tornar caminhoneiros sortudos como Zé. Mães rezavam para que a sorte batesse também em suas portas. Mas, para outros, a notícia trouxe um lado mais sombrio, por trás da alegria e da euforia que tomavam conta da cidade. Uma onda de cobiça e inveja começava a se formar. Antigos dessofatos, parentes distantes que mal se lembravam da existência de Zé, começaram a surgir do nada. Conversas sussurradas em rodinhas de amigos, olhares de escárnio e até mesmo algumas ameaças veladas começaram a surgir. Dinheiro chama dinheiro, mas também chama problema, diziam os mais velhos, com um ar de sabedoria popular.
A casa de Zé, antes um refúgio de sua privacidade e intimidade familiar, tornou-se um ponto de peregrinação. Gente batia à porta pedindo ajuda, oferecendo negócios imperdíveis, tentando se aproximar da nova fonte de fortuna da cidade. A quietude da rua de terra batida foi substituída por um vai-vem constante de curiosos e interesseiros. Zé e Maria, ainda digerindo a magnitude do que havia acontecido, sentiam-se como peixes fora d'água. Acostumados à simplicidade e à discrição de suas vidas, foram subitamente catapultados para o centro das atenções. A fama repentina era sufocante, e o dinheiro, que deveria trazer paz e segurança, já começava a se apresentar como uma nova e complexa fonte de preocupação. Eles sabiam que a vida nunca mais seria a mesma, mas ainda não podiam prever a dimensão dos desafios que a riqueza traria para a pacata Monte Azul. O tsunami de notícias havia atingido a cidade. E onda, ainda em formação, prometia mudar a paisagem para sempre. A euforia inicial de Monte Azul com a vitória de Zé na loteria rapidamente começou a dar lugar a uma atmosfera de expectativa febril, e em alguns casos, do Piracobica. A casa de Zé, antes um refúgio humilde na rua de terra batida, transformou-se em um palco de peregrinação. Gente que ele mal conhecia, ou que havia esquecido completamente, começou a aparecer à sua porta, como mariposas atraídas pela chama de sua fortuna recém-adquirida, parentes distantes, com árvores genealógicas subitamente descobertas e laços. Familiares convenientemente relembrados, batiam à sua porta com histórias comoventes e pedidos de ajuda. Tia Gertrude, que Zé não via há 20 anos, reapareceu com um problema de saúde grave e uma conta hospitalar impagável. Primo Ademar, que sempre o ignorou nos poucos encontros familiares, agora se apresentava como um irmão e tinha uma oportunidade de negócio incrível, que precisava de um investimento inicial modesto. Amigos esquecidos, colegas da época, da escola e até mesmo desconhecidos com a lábia afiada de vendedores de ilusões, surgiam com projetos mirabolantes, uma plantação de pimentão roxo orgânico que daria milhões, uma empresa de transporte aéreo de drones para cargas que revolucionaria o mercado, um resort ecológico no Pantanal. Todos, sem exceção, precisavam de um pequeno aporte financeiro de Zé para dar o pontapé inicial. Zé, com seu coração generoso e a simplicidade de quem nunca havia lidado com tanta abundância, sentia-se na obrigação de ajudar a todos. A dor que ele havia sentido na pele, a miséria que havia enfrentado, fazia com que ele quisesse aliviar o sofrimento alheio. Ele via a esperança nos olhos dos que pediam, e a memória de sua própria desesperança o impelia a estender a mão. Mas Maria, mais ponderada e com o senso prático aguçado pelos anos de privação, percebeu a armadilha. Ela havia sido a rocha da família em tempos de dificuldade, e agora precisava ser a muralha que protegeria a fortuna deles. Zé, não podemos ajudar a todos, ela dizia, com a voz carregada de preocupação. Tem gente que só quer se aproveitar. Temos que ser cuidadosos, pensar no futuro dos nossos filhos. Ela percebia nos olhares dos visitantes a mistura de falsa humildade e ganância. Alguns não disfarçavam a inveja. O brilho nos olhos não era de gratidão, mas de cálculo. A cidade, que antes parecia um refúgio acolhedor, de repente se tornou um palco de intrigas, fofocas e dissimulação. Rodinhas de vizinhos cochichavam sobre os gastos de Zé, sobre quem ele ajudava e quem ele deixava de ajudar. O Zé agora virou doutor, mas continua comendo farofa, dizia um. Com desdém, ele não vai ajudar a igreja, mas vai dar dinheiro. Para aquele picareta, do primo dele, comentava outro, com ares de moralista. A gratidão era efêmera, a cobiça, perene, o dinheiro, que deveria ter trazido paz, trouxe uma ansiedade diferente. A tranquilidade que Zé e Maria tanto almejavam foi substituída por uma vigilância constante. Eles se sentiam expostos, vulneráveis, a sensação de estarem sendo observados, julgados e, pior, explorados, ira sufocante. A fortuna, ao invés de um peso retirado de seus ombros, havia se tornado um novo e pesado fardo. Um dos personagens que emergiu nesse cenário foi Oswaldo Matos, um empresário local conhecido por suas práticas duvidosas. Dono de uma pequena construtora falida e de um histórico de negócios nebulosos, Oswaldo era a personificação da cobiça sem escrúpulos. Ele se aproximou de Zé com a lábia polida e a promessa de multiplicar a fortuna do caminhoneiro. Zé, meu amigo, um homem com a sua visão e a sua sorte não pode deixar o dinheiro parado, dizia Oswaldo,
em seu terno puído e com um sorriso que não alcançava os olhos. Tenho projetos espetaculares, investimentos que vão revolucionar Monte Azul. Com a sua grana e minha experiência, vamos botar essa cidade no mapa. Ele apresentava plantas de empreendimentos imobiliários que pareciam tiradas de revistas de luxo, propostas de fábricas que gerariam milhares de empregos, tudo com retornos financeiros astronômicos e prazos inacreditavelmente curtos. Eram propostas irrecusáveis, cheias de jargões financeiros que Zé mal entendia, mas que soavam sedutoras. Maria, com sua intuição afiada, desconfiava de Osvaldo desde o primeiro aperto de mão. Zé, esse homem não me passa confiança. Ele fala demais e olha para o seu bolso, não para você, ela alertava. Mas Zé, que sempre vira o lado bom nas pessoas, hesitava em desconfiar abertamente. A esperança de ajudar sua cidade e, ao mesmo tempo, fazer seu dinheiro render era tentadora. A sombra da cobiça de Osvaldo e de tantos outros pairava sobre a nova vida da família. Zé e Maria passaram a dormir com o olho aberto, preocupados com a segurança de seus filhos e com a integridade de seu tesouro. O que antes era uma preocupação em como conseguir o pão de cada dia, transformou-se em uma preocupação em como proteger o milhão que, paradoxalmente, parecia ter atraído todos os predadores para Monte Azul. A fama do caminhoneiro milionário havia se espalhado além das fronteiras de Monte Azul. A mídia nacional, em busca de histórias humanas com reviravoltas dramáticas, começou a vasculhar a vida de Zé. Repórteres de grandes veículos de comunicação ligavam constantemente, exigindo entrevistas, fotos, detalhes sobre como ele iria gastar sua fortuna. Zé, que sempre prezou sua privacidade, sentia-se exposto, como se sua vida tivesse se tornado um espetáculo público. A simplicidade que Zé tanto amava estava se esvaindo. Ele não podia mais ir ao mercado sem ser parado por dezenas de pessoas. Não podia sentar na praça sem ser alvo de olhares curiosos. Aquele pedaço de papel, o bilhete da loteria, havia lhe dado liberdade financeira, mas tirado sua paz. A ritual ele estava descobrindo tinha um preço muito alto, e a sombra da cobiça, que antes era uma nuvem distante, agora pairava sobre sua cabeça, ameaçando engolir tudo o que ele havia conquistado. Em meio ao turbilhão de pedidos, propostas duvidosas e a pressão crescente da fama, Zé sentia-se afogado. A riqueza, que deveria ter sido sua salvação, parecia mais um naufrágio. A paz que ele imaginou encontrar era substituída por um constante estado de alerta. Maria, sua âncora, fazia o possível para protegê-lo e a família, mas até ela sentia o peso do assédio e da inveja que pairava sobre Monte Azul. Aos poucos, a alegria do bilhete premiado se misturava a uma amargura crescente. Certo dia, Zé sentiu uma necessidade premente de se afastar do caos. Precisava do ar, de um conselho desinteressado, de uma voz que o trouxesse de volta à sua essência. Seu pensamento voou para uma figura paterna na estrada. Um homem de sabedoria e integridade inabaláveis. Chico, o velho caminhoneiro aposentado. Chico havia sido seu mentor nos primeiros anos de estrada, um farol em meio às tempestades da vida de estradeiro. Morava em um sítio simples, nos arredores de uma pequena cidade vizinha, vivendo de sua aposentadoria e da sabedoria que acumulou em décadas cruzando o Brasil. Zé pegou o carro de Maria, um modelo popular e discreto, para evitar a atenção que o Scania agora, inevitavelmente, atraía. A viagem foi um bálsamo para sua alma. O vento no rosto, a paisagem se desdobrando, a sensação de estar no controle, ainda que por breves momentos. Ao chegar ao sítio de Chico, encontrou o velho sentado na varanda, lapidando um pedaço de madeira, com a calma de quem compreende a fluidez do tempo, seu rosto vincado como um mapa das estradas que percorreu a Brucê, e um sorriso sincero. Ao ver Zé, ora, o filho pródigo veio visitar o velho Chico, disse o ancião, os olhos sábios reluzindo. Soube das notícias, Zé. A cidade toda não fala de outra coisa. Entra, senta, o café está coado, agora mesmo. Zé sentou-se na cadeira de balanço de madeira, sentindo-se estranhamente em paz pela primeira vez em semanas. Oh, Cairo de café. Fresco e terra molhada invadiu suas narinas. Um contraponto bem-vindo ao cheiro de cobiça que o cercava em Monte Azul. Ele contou a Chico tudo: o bilhete, a euforia, o assédio, os parentes distantes, as propostas duvidosas de Osvaldo Matos, a falta de paz. Desabafou, sem filtros, a angústia que a fortuna havia lhe trazido.
Chico ouviu em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente, um copo de café fumegante nas mãos calejadas. Quando Zé terminou, o velho caminhoneiro suspirou, o olhar fixo no horizonte. Zé, meu filho, o dinheiro é como a água. Pode ser um rio que irriga a terra e faz crescer, ou pode ser um tsunami que destrói tudo em seu caminho. A diferença está em como você o direciona. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. Você se lembra de quando começou na estrada, Zé, do medo de não saber onde seria sua próxima parada, da solidão das madrugadas? Você sempre foi um homem bom, de coração puro. E essa pureza é seu maior tesouro, maior que qualquer loteria. Chico continuou, a voz grave e cheia de experiência. Dinheiro não compra felicidade, Zé. Compra conforto, sim. Compra segurança. Mas compra muitos problemas se não souber usar. A cobiça, meu filho, é a pior das cargas, mais pesada que 1000 toneladas de ferro. Ela deforma as pessoas, transforma amigos em inimigos, parentes em sanguessugas. Esses que te procuram agora, Zé, onde estavam eles quando você não tinha onde cair morto? Quando sua Maria mal tinha o que pôr na mesa? Pense nisso. O verdadeiro valor de um homem não está no que ele tem no bolso, mas no que ele tem no coração. As palavras de Chico, simples e diretas, ecoavam na mente de Zé como um mantra. Ele se lembrou das noites frias na cabine da marmita vazia, da dor de ver Maria e os filhos em apuros. A dor da privação era real, e ele não queria que ninguém mais passasse por isso, mas também não queria se tornar uma vítima de sua própria sorte. Você tem uma chance, Zé, de fazer algo diferente, algo que marque a sua vida, mas também a vida de outros. O que você viu nas estradas, a dificuldade de outros companheiros, a precariedade das pequenas cidades que sobrevivem, à margem das rodovias, o que a sua cidade Monte Azul mais precisa? Perguntou Chico, direcionando Zé para uma reflexão mais profunda. Foi então que uma ideia surgiu na mente de Zé. Uma ideia que, até aquele momento, parecia apenas um devaneio distante. Não era uma ideia de enriquecimento pessoal desenfreado, nem de viagens luxuosas ou carros esportivos. Era algo que vinha do fundo de sua alma de caminhoneiro, de sua experiência nas estradas e da dor de ver sua cidade definhando. Ele não gastaria sua fortuna apenas consigo mesmo. Ele faria algo que realmente fizesse a diferença. Ele pensou na cooperativa de transportes, que sempre sonhou para ajudar os colegas caminhoneiros que, como ele, lutavam diariamente. Pensou nas estradas esburacadas de Monte Azul, na falta de saneamento básico, no hospital precário. Pensou nos jovens da cidade que, sem oportunidades, partiam para as grandes metrópoles, deixando para trás famílias e sonhos. Aquele momento de profunda introspecção, impulsionado pelas palavras sábias de Chico, foi um divisor de águas. Zé se viu livre do peso da cefama e da cobiça, não porque elas tivessem desaparecido, mas porque sua perspectiva havia mudado. Ele tinha um propósito maior que o dinheiro. Chico, Zé, disse, a voz firme e decidida, eu sei o que vou fazer. Eu não vou deixar essa fortuna me consumir. Eu vou usá-la para fazer a diferença, para mudar a vida da minha cidade. O velho caminhoneiro sorriu, um sorriso de orgulho. Isso, Zé, isso é o espírito de um verdadeiro estradeiro, um homem que sabe de onde veio e para onde vai. Q.A. Estrada seja sempre sua guia, meu filho. Zé se despediu de Chico com um abraço apertado, sentindo-se renovado, com uma clareza de propósito que a fortuna jamais lhe dera. Ele voltaria para Monte Azul, mas não mais como o homem acuado pela riqueza. Voltaria como o homem que tinha um plano, uma missão. A decisão havia sido tomada, não pela razão fria, mas pelo coração aquecido pela experiência e pela sabedoria. A fortuna de Zé, agora, tinha um rumo, e esse rumo era para casa, para sua gente, para sua Monte Azul. A notícia da reunião convocada por Zé na prefeitura de Monte Azul se espalhou com a mesma rapidez febril da notícia de sua fortuna. O caminhoneiro que havia sumido por dias, retornando aparentemente revigorado, pedia a presença das autoridades locais, da imprensa e de representantes da comunidade. A curiosidade era imensa, misturada a um ceticismo profundo. O que Zé, o homem simples das estradas, teria a dizer a tanta gente? Alguns esperavam um anúncio de sua partida para uma vida de luxo, outros, um pedido de ajuda para gerenciar a fortuna. Ninguém, porém, estava preparado para o que ele revelaria. O auditório da prefeitura, um local geralmente reservado para sessões legislativas mornas e burocráticas,
estava lotado. Jornalistas de veículos regionais apertavam seus gravadores e câmeras, ávidos por uma declaração. Vereadores, com seus semblantes sérios, ocupavam as primeiras fileiras, trocando olhares desconfiados. Maria estava ao lado de Zé, visivelmente nervosa, mas com um brilho de orgulho nos olhos. Zé subiu ao púlpito. Seu terno novo, comprado às pressas por Maria, parecia um pouco apertado em seus ombros largos de caminhoneiro. Ele estava, visivelmente, emocionado, mas seus olhos, antes tão cansados, agora irradiavam uma determinação inabalável. Respirou fundo, lembrando-se das palavras de Chico, do cheiro de café e da promessa que fizera a si mesmo. Boa noite a todos. Zé começou, a voz um pouco embargada no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. Eu sou José da Silva. Para muitos de vocês, o Zé Caminhoneiro, um homem que passou a maior parte da vida em cima de um bruto, vendo a vida passar pelas janelas da boleia. Ele fez uma pausa, o olhar percorrendo o auditório, fixando-se em rostos conhecidos, em rostos castigados pela dureza da vida em Monte Azul. Há algumas semanas, a sorte bateu na minha porta de um jeito que eu jamais imaginei. Ganhei na loteria, um dinheiro que mudou a minha vida e a da minha família. E de repente, me vi num mar de pedidos, de ofertas, de gente querendo um pedaço dessa fortuna. Confesso que fiquei perdido, sem saber o que fazer, com medo de estragar tudo do ciringonado. Um burburinho percorreu a plateia. Se entreolharam. Alguns jornalistas sorriram discretamente, imaginando a história suculenta que viria a seguir. Oswaldo Matus, sentado nas últimas cadeiras, com um sorriso de escárnio, parecia ter certeza de que Zé estava prestes a anunciar uma parceria com ele. Mas eu pensei muito. Lembrei-me das madrugadas na estrada, da minha marmita vazia, da preocupação de Maria com as contas. Lembrei-me de como essa cidade aqui, a nossa Monte Azul, também sofre, das ruas esburacadas do Hospital Sam, recursos, dos nossos filhos tendo que ir embora para ter uma chance na vida. A voz de Zé, agora, era pura paixão. Eu não quero que meu dinheiro sirva apenas para o meu luxo. Eu não quero ser um rico que esquece de onde veio. Eu quero que essa fortuna sirva para algo maior, para algo que mude a vida de todos nós. Silêncio tenso pairou sobre o auditório. A expectativa era quase palpável. Zé tomou fôlego e fez a revelação que chocou a todos. Por isso, eu, José da Silva, o Zé Caminhoneiro, decidi, eu vou usar a maior parte da minha fortuna para investir na nossa Monte Azul, para resgatar a nossa esperança. Eu vou construir uma cooperativa de transporte para os nossos caminhoneiros, para que eles tenham condições dignas de trabalho, para que não passem o que eu passei. Vou ajudar a pavimentar nossas ruas, a melhorar o saneamento básico e, principalmente, a construir um hospital decente aqui na cidade, com equipamentos e médicos de verdade. O choque foi absoluto. A notícia atingiu a plateia como um raio. O silêncio foi quebrado por murmúrios de espanto e incredulidade. Alguns jornalistas deixaram seus gravadores caírem. Vereadores se levantaram, aturdidos. A ideia de um homem simples, um caminhoneiro, abrindo mão de uma fortuna para investir na comunidade, era quase insana para a mentalidade local, acostumada à corrupção e ao descaso político. O prefeito, um homem corpulento e com um histórico de promessas não cumpridas, pigarreou, tentando recuperar a compostura. Zé, meu caro Zé, essa é uma iniciativa nobre, mas os valores, a burocracia. Ele tentava encontrar as palavras certas para descrever a impossibilidade do que Zé propunha. A princípio, houve um ceticismo massivo. As pessoas haviam sido enganadas tantas vezes, tinham visto tantos políticos e empresários prometendo mundos e fundos apenas para sumir com o dinheiro público, que lhes custava acreditar na generosidade de Zé. É golpe, cochichou o morador mais descrente. Ele quer se promover para virar político, disse outro. Alguns vereadores, sentindo-se ameaçados por essa atitude que contrastava com suas próprias práticas, viam a proposta de Zé como uma jogada política, uma maneira de angariar popularidade e desestabilizar o poder estabelecido. Eles questionavam a capacidade de Zé em gerenciar projetos tão grandiosos, sugerindo que ele doasse o dinheiro para a prefeitura gerir. Uma oferta que Zé, já calejado pela conversa com Oswaldo Matus, recusaria veementemente. Mas, por trás do ceticismo, a paixão nos olhos de Zé e a honestidade em suas palavras começaram a tocar os corações mais endurecidos. Ele não falava como um político,
mas como um pai, um filho da terra, um trabalhador que conhecia a dor de sua gente. Ele falava da estrada, do suor, da dignidade. Maria, ao lado dele, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso de orgulho inabalável. Acenava com a cabeça, reforçando a seriedade da proposta. A fé incondicional dela em Zé era um pilar de credibilidade. Um senhor de idade, um antigo morador de Monte Azul, levantou-se da plateia. Eu conheço o Zé desde criança. Ele sempre foi um homem de palavra. Se ele está dizendo, eu acredito. A voz embargada do velho rompeu parte do ceticismo. Pequenos aplausos começaram a surgir, tímidos no início, depois ganhando volume. Zé, vendo a reação, sentiu uma força renovada. Ele sabia que a estrada seria longa, cheia de pedras e buracos, mas estava pronto para percorrê-la. Sua fortuna não seria um fardo, mas uma ferramenta. Monte Azul, que antes via em Zé apenas um novo rico, começava a enxergar nele um raio de esperança, um catalisador para a mudança. A proposta inesperada havia sido lançada, e o ceticismo, embora presente, começava a ceder espaço para a semente de um sonho quase insano, mas que prometia revitalizar uma cidade inteira. O caminho estava traçado, e a jornada de transformação de Monte Azul estava prestes a começar. Os meses que se seguiram àquela reunião histórica na prefeitura de Monte Azul foram de trabalho árduo, de suor e de uma determinação inabalável por parte de Zé e de sua crescente equipe. O ceticismo inicial da cidade começou a se dissipar, gradualmente, à medida que as primeiras pás de terra eram movidas, os primeiros tijolos assentados e as primeiras contratações de mão de obra local eram anunciadas. A promessa de Zé não era apenas um discurso, ela estava se materializando diante dos olhos da comunidade. O primeiro grande projeto a deslanchar foi a Cooperativa de Transporte Caminhos da Esperança. Zé, com a ajuda de alguns antigos colegas, caminhoneiros que acreditaram em sua visão e com a orientação de Maria, que se revelou uma administradora nata, começou a estruturar a cooperativa. Ele investiu na compra de uma frota de caminhões novos e seminovos, modernos e seguros, algo que Monte Azul jamais sonharia em ter. Mais importante, ele ofereceu condições de trabalho justas, salários dignos e um sistema de participação nos lucros para os caminhoneiros cooperados. A notícia da cooperativa se espalhou como um rastilho de pólvora entre os brutos da região. Caminhoneiros que antes penavam com fretes aviltantes, veículos sucateados e condições desumanas, viram na Caminhos da Esperança a chance de uma vida nova. As filas para se associar eram enormes, e Zé fez questão de priorizar os mais necessitados, os que tinham histórias de vida parecidas com a dele. Ele sabia que era o desespero de não ter uma carga, de ver o caminhão parado, de não poder levar o sustento para casa. Paralelamente à cooperativa, as obras de infraestrutura começaram a transformar a paisagem de Monte Azul. As ruas de terra, que viravam lamaçal nos períodos de chuva e poeira sufocante na seca, começaram a ser pavimentadas. Rodas, máquinas, antes estranho à pacata cidade tornou-se a trilha sonora da esperança. Equipamentos modernos de saneamento básico foram instalados, prometendo água tratada e esgoto encanado, algo que a maioria dos moradores só via na televisão. A saúde pública, antes negligenciada, ganhou um novo fôlego com a construção do Hospital Municipal Maria e José, batizado em homenagem aos esforços do casal. O projeto, ambicioso, contava com que havia de mais moderno em equipamentos e a promessa de atrair médicos especialistas para a região. O impacto no desemprego foi drástico. Centenas de pessoas, antes ociosas e desmotivadas, encontraram trabalho nas obras, na cooperativa e nos novos negócios que começaram a surgir, impulsionados pela injeção de capital e pelo otimismo. Pedreiros, eletricistas, motoristas administradores, atendentes menos a economia local, antes estagnada, floresceu. O comércio reabriu as portas, novas lojas surgiram e a vida social da cidade ganhou um novo vigor. A história de Zé o Caminhoneiro, que dividiu sua fortuna, se espalhou por todo o país, tornando-se um símbolo de altruísmo e solidariedade. Reportagens em nível nacional mostravam a transformação de Monte Azul. Zé, que antes evitava a mídia, agora concedia entrevistas com um brilho diferente nos olhos, não de fama, mas de um propósito cumprido. Ele falava da importância de retribuir, de não esquecer as raízes. A figura de Oswaldo Matos, o empresário oportunista, definhou. Suas propostas vazias e seu histórico nebuloso
foram desmascarados pela transparência e honestidade de Zé. Ele se viu isolado, enquanto Zé era aclamado pela comunidade. Ian, de alguns poucos, não conseguia ofuscar a gratidão da maioria. Maria, com sua inteligência prática e seu instinto protetor, tornou-se a braço direito de Zé. Ela administrava os recursos com pulso firme, garantindo que cada centavo fosse investido com sabedoria e responsabilidade. Criaram um conselho comunitário com representantes de diversos setores, para que as decisões fossem tomadas de forma participativa, garantindo que as necessidades reais da população fossem atendidas. A escola local ganhou uma nova quadra, a praça central foi revitalizada com um parquinho e bancos novos, e até um centro cultural foi planejado para resgatar a identidade e as tradições de Monte Azul. A cidade, antes esquecida e à beira do colapso, floresceu. A esperança, antes um sonho distante e inatingível, tornou-se uma realidade tangível. A visão de Zé era simples: investir nas pessoas. Ele acreditava que, dando dignidade e oportunidades, as próprias pessoas transformariam suas vidas, e por consequência, a cidade. E ele estava certo. Jovens que antes pensavam em fugir, agora viam um futuro em Monte Azul. Famílias que antes se desintegravam pela pobreza, agora se uniam em torno de novos projetos e esperanças. O antigo Scania de Zé, embora não mais usado para carregar cargas, era mantido com carinho, estacionado em um local de destaque, na sede da cooperativa. Ele era um símbolo, um lembrete constante de onde ele veio, das dificuldades que enfrentou e da virada que a sorte, aliada à generosidade de um homem, trouxe para a cidade. O caminhão era a prova viva de que, às vezes, a maior das riquezas não está no que se acumula, mas no que se doa. Os murmúrios de ceticismo foram substituídos por cânticos de gratidão. As fofocas deram lugar a histórias de superação. Monte Azul, que antes chorava em silêncio, agora vibrava com a promessa de um amanhã mais próspero, um amanhã construído com as mãos de seu próprio povo, mas impulsionado pelo coração de um caminhoneiro que, um dia, comprou um bilhete de loteria com o último real que tinha. A reviravolta estava completa, e o milagre, que veio das estradas, havia se enraizado no solo de Monte Azul. A transformação de Monte Azul, impulsionada pela fortuna e, mais importante, pela visão de Zé, não foi um caminho pavimentado apenas com boas intenções e dinheiro. Como toda grande obra, ela enfrentou uma série de desafios que testaram a resiliência do caminhoneiro e de toda a comunidade. A burocracia, a inveja, a descrença de alguns e as dificuldades inerentes a um projeto de tamanha magnitude se ergueram como montanhas a serem escaladas. A burocracia, para Zé, era um monstro de 1000 cabeças, acostumado à liberdade da estrada e à simplicidade das transações de frete. Ele se viu mergulhado em um emaranhado de licenças, alvarás, certidões e aprovações. Cada tijolo do hospital, cada metro de asfalto, cada caminhão da cooperativa exigia pilhas de documentos e incontáveis idas e vindas aos órgãos públicos. A lentidão e a rigidez do sistema eram frustrantes. Muitas vezes, Zé sentia-se mais esgotado, lidando com papéis do que nas mais longas jornadas em seu Scania. Houve momentos em que pensou em desistir, em se refugiar em sua riqueza e deixar a cidade para trás. Mas Maria, com sua persistência e sua capacidade de organização, revelou-se uma força inestimável. Ela mergulhou nos livros e nas leis, aprendeu sobre processos e prazos, e enfrentou os funcionários públicos com uma calma e uma firmeza que surpreendiam a todos. Enquanto Zé era a visão, Maria era a execução, a ponte entre o sonho e a realidade. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível, complementando as forças um do outro. A inveja de alguns, especialmente daqueles que tentaram se aproveitar de Zé no início, persistia como uma erva daninha. Oswaldo Matos, o empresário sem escrúpulos, não se conformava em ter perdido a chance de abocanhar uma parte da fortuna. Ele e um pequeno grupo de descontentes espalhavam boatos maldosos, insinuando desvios de dinheiro e falta de transparência nos projetos. Eles tentavam minar a confiança da população em Zé, plantando sementes de dúvida em cada conversa de esquina. Esses ataques, embora dolorosos, serviram para fortalecer a aliança entre Zé, Maria e a comunidade. O Conselho Comunitário, que eles criaram, formado por moradores de todas as classes e profissões, tornou-se um baluarte contra as fofocas. Cada gasto, cada investimento era discutido abertamente,
com relatórios financeiros detalhados e acessíveis a todos. A transparência de Zé e Maria desarmava os detratores, e a gratidão da maioria abafava as vozes da inveja. A população de Monte Azul, que antes fora facilmente manipulada, agora tinha voz e estava atenta, protegendo seu benfeitor. Os desafios técnicos também foram enormes. A construção do hospital, por exemplo, exigia a expertise que Monte Azul. Zé e Maria precisaram buscar profissionais de outras cidades, negociar contratos, fiscalizar a qualidade dos serviços. Houve atrasos, problemas com materiais Greaves.a, mas a cada obstáculo superado, a determinação de Zé se renovava. Ele se lembrava das estradas intransitáveis, dos pneus furados no meio do nada, dos desafios que todo caminhoneiro enfrenta. E se na estrada, a persistência era a chave na construção de seu legado, ela seria ainda mais fundamental. A cooperativa de transporte Caminhos da Esperança, por exemplo, cresceu exponencialmente. O sucesso atraiu mais caminhoneiros e a demanda por novos fretes aumentou. Zé, com a visão empreendedora que a sorte havia despertado, buscou parcerias com grandes empresas, garantindo contratos lucrativos e estáveis para a cooperativa. Compra de novos veículos. A contratação de mecânicos e equipes de apoio gerou ainda mais empregos diretos e indiretos, injetando uma nova vida na economia local. A cooperativa não era apenas uma empresa, era um modelo de negócio solidário, onde os lucros eram reinvestidos na frota, na capacitação dos cooperados e em projetos sociais para a família dos caminhoneiros. A saúde e a educação foram as áreas que mais sentiram o impacto da generosidade de Zé. O Hospital Maria José não era apenas um prédio, era um centro de saúde completo, com pronto-socorro 24 horas, consultórios especializados, centro cirúrgico e leitos de internação. Médicos e enfermeiros, atraídos pela estrutura moderna e pelas condições de trabalho dignas, começaram a se mudar para Monte Azul, elevando o nível dos serviços de saúde na região. As escolas públicas ganharam reformas, novos materiais didáticos e programas de reforço escolar. O acesso à cultura também foi democratizado, com a construção de uma biblioteca e um centro comunitário que oferecia cursos e atividades artísticas. A história de Zé não era apenas sobre um homem que ficou rico, mas sobre um homem que usou sua riqueza para semear um futuro melhor para todos. Ele não se tornou um magnata isolado em sua mansão, mas um líder comunitário, um exemplo de como a fortuna pode ser um instrumento de transformação social. Sua simplicidade e humildade, que o caracterizaram como caminhoneiro, permaneceram intocadas, mesmo diante da vasta riqueza. Ele continuava a tomar café na padaria local, a conversar com os vizinhos e a dirigir seu carro popular, recusando luxos desnecessários. A cidade de Monte Azul, que antes lamentava sua sina, agora vibrava com a promessa de um amanhã mais próspero e digno. As sementes plantadas por Zé e Maria brotavam em cada esquina, em cada sorriso de uma criança que tinha acesso a uma escola melhor, em cada vida salva no novo hospital, em cada caminhoneiro que, como Zé, podia agora sonhar com um futuro. O desemprego, que antes era uma chaga tornava-se uma memória distante, substituído por um crescimento constante e sustentável. Os desafios foram imensos, mas o legado que Zé estava construindo era ainda maior, solidificando o milagre que veio das estradas e se enraizou profundamente na terra de Monte Azul. Anos se passaram desde que o bilhete premiado transformou a vida de José da Silva, e por extensão, o destino de Monte Azul. A cidade, antes um ponto esquecido no mapa, tornou-se um farol de esperança e um modelo de desenvolvimento sustentável e solidário no interior do Brasil. A chama acesa pela generosidade de um homem simples ardia com uma intensidade que iluminava não só as casas, mas os corações de seus habitantes. Zé, o caminhoneiro que virou milionário, nunca esqueceu suas origins. A riqueza não o cegou, nem o distanciou do povo. Ele continuou a viver uma vida simples, perto da família e dos amigos, recusando os luxos ostensivos que muitos esperariam de um homem de sua fortuna. Sua casa, embora reformada e mais confortável, permaneceu a mesma no coração da cidade, um símbolo de sua humildade inabalável. Ele ainda tomava café na padaria do seu Joaquim, sentava-se na praça para conversar com os vizinhos e, ocasionalmente, dirigia seu carro popular pelas ruas de Monte Azul, preferindo a discrição à exibição. Maria, sua companheira de todas as horas,
tornou-se uma figura respeitada e admirada, com a sabedoria que a vida lhe impôs e a experiência adquirida na administração dos projetos. Ela continuou a ser a guardiã da fortuna e dos ideais de Zé. Juntos, eles presidiam o conselho comunitário, garantindo que as decisões continuassem a ser tomadas de forma participativa, com foco nas necessidades da população e na sustentabilidade dos projetos a longo prazo. A cooperativa de transporte Caminhos da Esperança prosperou além das expectativas mais otimistas. Tornou-se uma referência nacional em modelo cooperativista, atraindo interesse de outras cidades e estados. A frota de caminhões, antes nova, era constantemente renovada e ampliada, oferecendo fretes para todo o país e garantindo uma renda digna e justa para centenas de caminhoneiros associados. Muitos deles, que antes viviam à margem, construíram suas casas, viram seus filhos irem para a faculdade e desfrutaram de uma segurança que jamais haviam conhecido. A cooperativa não era apenas um negócio, era uma família Porto Seguro. Para os guerreiros das estradas, o Hospital Municipal Maria e José era o orgulho da cidade. Equipado com tecnologia de ponta e com uma equipe médica dedicada, salvava vidas e oferecia atendimento de qualidade que antes só se encontrava em grandes centros urbanos. O nome do hospital era um lembrete constante da gratidão e do legado do casal. A saúde pública em Monte Azul havia se tornado um exemplo, com programas de prevenção, atendimento ambulatorial e campanhas de conscientização que melhoraram drasticamente a qualidade de vida da população. As ruas pavimentadas, o saneamento básico eficiente e a infraestrutura renovada transformaram Monte Azul em uma cidade convidativa para novos investimentos. Pequenas indústrias e empresas de serviços começaram a se instalar, atraídas pela boa gestão, pela mão de obra qualificada e pela qualidade de vida. O desemprego, antes uma sombra, era agora uma exceção. Os jovens de Monte Azul, que antes partiam em busca de oportunidades, agora encontravam em sua própria cidade um futuro promissor, contribuindo para o crescimento e a vitalidade local. Antigo Scania de Zé, embora não mais usado para carregar cargas, era mantido com um cuidado quase reverencial. Estacionado em local de honra na sede da cooperativa, ele se tornou um monumento, um símbolo. Não era apenas um caminhão, era um lembrete vivo da jornada de Zé, das madrugadas sem fim, do bilhete premiado e da reviravolta que trouxe a prosperidade para Monte Azul. Turistas e curiosos vinham de longe para ver o caminhão do milagre, e a história de Zé era contada e recontada, inspirando novas gerações. A história de Zé não era apenas sobre um homem que ficou rico, era sobre um homem que usou sua riqueza para semear um futuro melhor para todos. Ele não se tornou um magnata isolado em sua mansão, mas um líder comunitário. Um exemplo de como a fortuna pode ser um instrumento de transformação social. Sua simplicidade e humildade, que o caracterizaram como caminhoneiro, permaneceram intocadas, mesmo diante da vasta riqueza. Monte Azul, que antes vivia sob a sombra da miséria, agora respirava prosperidade. As fofocas diminuíram, substituídas por histórias de superação e solidariedade. A inveja dos poucos foi suplantada pela gratidão e pelo reconhecimento de muitos. A cidade havia aprendido que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de construir uma comunidade forte, onde a empatia e a cooperação prevalecem. Os filhos de Zé e Maria, João e Ana, cresceram em um ambiente de oportunidades, mas com os valores de humildade e trabalho duro incutidos pelos pais. Eles, por sua vez, se tornaram exemplos para a nova geração de Monte Azul, mostrando que o legado de um pai pode ser mais valioso do que qualquer herança financeira. A história de Zé, o homem que comprou um bilhete premiado e mudou o destino de uma cidade inteira, ecoava nas conversas, nos livros de história local e principalmente nos corações gratos dos moradores de Monte Azul. Era uma lenda viva, um testemunho do poder da esperança, da bondade humana e da capacidade de um indivíduo de gerar um impacto coletivo monumental. A sorte, para Zé, não foi o fim de sua jornada, mas o início de um novo caminho. Um caminho de impacto, de amor ao próximo e de um legado que permaneceria vivo, brilhando intensamente como a eterna chama de Monte Azul. A cidade, um dia esquecida, jamais seria a mesma e o nome do Zé, o caminhoneiro milionário, estaria para sempre gravado em sua história.